Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, entrou outro rapaz aqui no debate, né, com o padre Fábio, que eu nem não conheço, estou conhecendo alguma coisa dele agora nas suas falas. Mas assim, confesso que o padre, ele, por ser tão formado, dá para entender que ele tem uma formação muito boa, né? Ele poderia argumentar mais. Apesar que argumento contra ateu e contra o ateísmo não adianta muita coisa. Por quê? Porque se a pessoa tem uma ideia pré-concebida, ou seja, já tem um preconceito sobre algo, né? Ou seja, já tem um conceito prévio formado sobre alguma coisa, logo, tudo que for dito para aquela pessoa está fechada, ela está blindada de uma maneira tal que ela não vai acolher nada do que ser dito e muito menos refletir sobre aquilo e pensar sobre aquilo. E esse rapaz que entrou agora, não, confesso que eu não sei o nome dele, nem não consegui memorizar o nome dele, foi falado aí, mas eu não consegui. É um cara que já foi, parece que ele já foi batista. Então ele já tem, parece que foi pastor batista. Então assim, se ele foi pastor batista, há uma grande probabilidade dele acreditar naquilo que é a doutrina, a teologia calvinista, reformada calvinista, né? Da predestinação, que Deus cria, que eles vão dizer aí que Deus faz o bem, faz o mal, mas sem Deus ser culpado disso ou daquilo outro. Aí ele vem com algumas argumentações assim, que a gente percebe nitidamente. Ele diz que está abrindo o coração para o padre, sinceramente, né? E queria que Deus se manifestasse, queria ver o poder de Deus, a ação de Deus, isso e aquilo outro, mas nós percebemos basicamente, lá no término da fala dele, ele vai dizer que a Bíblia deve ser descartada, que a religião deve ser privada. Porém, o que deve ser público? O ateísmo, né? A descrença, a ideologia ateia, isso tem que ser público, isso tem que estar em todas as esferas da sociedade. Um país laico, não somente laico, mas, se possível, ateu, né? E Deus tira Deus da história. Ou seja, acho que foi Friedrich Nietzsche que disse que Deus está morto, né? Que Deus está morto, mataram Deus, né? E ele vai falar do super-homem, que a gente tem que alcançar uma liberdade tal, coisa e tal, e chegar a ser o super-homem, ou seja, ser Deus. Ser Deus. O problema do ateísmo é que eles querem tirar Deus da história e serem Deus. Mas vamos ver os argumentos dele, né? Ele tem... Eu vou diminuir aqui a velocidade, que eu estava na máxima. Vou botar aqui em 2. Pronto. Vamos ver o argumento dele aqui. Veja só. Acho que existe muito assim, um misticismo. O misticismo e a superstição, ela invade nosso coração. E é ruim quando a gente confunde o misticismo com a solidariedade, certo? Eu não consigo ver Deus quando eu estou ajudando uma pessoa, né? Porque, afinal de contas, amanhã está passando pela mesma necessidade. Amanhã está passando pelos mesmos problemas, certo? As pessoas que nós aqui ajudamos, outras pessoas que não sou eu, não é apenas o Antônio, mas outras pessoas, até o senhor também, ajuda. Essas pessoas estão passando por problemas, padre. É uma vida, não é um dia. Não, exatamente, é uma vida. E o que me deixa com o coração ruim, padre, ruim, isso é um confessionário. É como se você chegasse no seu confessionário agora e dissesse: padre, eu estou em crise existencial. É saber que durante todos os anos das nossas vidas, da humanidade, eu não estou falando dos gregos, mas estou falando desde as primeiras civilizações, desde quando o homem olhou para o céu pela primeira vez, procurando Deus. E Deus reagiu e age do mesmo jeito como está agindo agora, neste exato momento, nessa madrugada. Quer dizer, indiferente. Tanto faz Deus, como tanto faz ter Deus. Tanto faz você ter Deus ou ter uma pedra dentro da sua casa. Aqui a gente vê aqui que existe um problema que realmente é de fé, né? O problema é de fé. Aí alguém vai dizer assim, mas sem fé, exatamente Deus poderia agir para suscitar fé nas pessoas. Veja só, o São João, no evangelho dele, né, no seu evangelho, lá no capítulo 21, acho que é 20, no São João no seu evangelho, capítulo 20, eu não ia nem ler aqui, mas eu vou ver se eu encontro aqui rapidinho. São João, no evangelho dele, capítulo 20, versículo 30, vai dizer assim: Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais, que não se acharam escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que credes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a vida, essa vida que o irmão aí diz que está buscando com sinceridade, que queria de Deus, ou seja, uma justiça social perfeita, e que não existisse mais fome, nem dor, nem sofrimento, nem angústia nenhuma, isso aí foi dado ao homem no Jardim do Éden. Aí ele vai dizer assim, não, mas Deus criou, então se Deus criou, se tinha a árvore lá, se comeu do fruto, se
Então tudo isso é culpa de Deus, porque se Deus sabia, né, previamente que Adão ia cair, por que criou Adão? Se Deus sabia previamente que o homem iria desobedecer, por que criou? Porque Deus não depende da criatura para criar. Deus não dependia, o ser de Deus não depende daquilo que ele criou para continuar sendo o que ele é. Deus é o que é. É por isso que é dito que eu sou. Jesus repetiu isso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Deus é aquilo que ele é, independente da obra criada. Independente do homem, independente daquilo que o homem fez. Aí ele diz assim, o problema é misticismo, ser misturado com solidariedade. Então, se eu faço algo ao outro, foi a mim que você fez, é a Deus que você está fazendo. Sim, mas esse foi o projeto de Deus após a queda do homem. Deus criou o homem, queria que ele morresse? Não, não queria. Tanto é que Deus avisa, olha, se tu comeres, tu morrerás. Sim, mas quem colocou aquilo ali? Quem colocou aquela árvore lá, ou quem quer que seja, né? Muitos vão dizer que é uma árvore, muitos vão dizer que foi um fruto literal, né? E o problema estava no fruto, comer ou não comer. Não, a questão não era nem o comer ou não comer, a questão era a desobediência. Deus colocou a sua criação à prova. Deus provou a sua criação. Deus cria a sua criação livremente e aprova. Né? Prova a sua criação. E nós somos provados diariamente. Quando ele vem dizer que lá no finalzinho ele vai dizer, se você vê uma criança sendo abusada de alguém, mesmo que não seja seu filho, mesmo que seja nada, mesmo que você não faça nada, mas você vai ter ou não vai ter vontade de agir, de interferir naquilo. E o padre e todos os outros vão dizer sim, sim. Aí ele vai dizer assim, e por que Deus não o faz? Se Deus é todo poderoso, se Deus... Sim, mas Deus não o faz porque aí está o livre-arbítrio do homem. O livre-arbítrio do homem está aí. Deus, quando criou o homem, Deus não criou máquinas, Deus não criou androides, Deus não criou robô, Deus criou seres humanos para que participem da vida divina. Participem, o homem se tornará como que divino. Aquela mesma coisa que Satanás oferece a Adão e Eva, vocês serão como Deus. Só que ali Satanás oferece sem Deus. Mas vocês serão como deuses, né? Ou como Deus, sem Deus. Só que Deus quer que nós sejamos como Ele, participando de sua divindade, participando do seu ser. E essa vida que o irmão tanto briga, questiona, diz que precisa, cadê? E por que Deus não faz? E por que isso, aquilo, outro? Isso tudo está em Deus. E o homem participa dela quando o homem se volta para Deus. E aqueles que se voltam para Deus participarão dela e viverão eternamente. Agora, como farão isso? Participando da vida de Deus. Deus não é um mordomo que está ao nosso, vamos dizer assim, ao nosso serviço, para que tem alguém passando mal, então Deus interfere. Tem alguém. Sim, mas e o ser humano? E a responsabilidade do ser humano? Onde fica? Mas por que Deus salva um e não salva outro? Aí existe um grande mistério. É uma lacuna, né, que nós não podemos explicar de uma forma muito racional e assim concluída, acabada. Mas nós sabemos que pela providência divina, veja, Deus poderia ter criado o mundo perfeito sem a queda do homem, sem a possibilidade da queda dos anjos, sem a possibilidade da queda do homem. Mas Deus, na sua presciência, no seu conhecimento antes de todas as coisas, Deus viu que homens iriam sacrificar as suas vidas, se preciso fosse morrer, para fazer o que era certo, para fazer o que era correto, para fazer o que era justo. E Deus viu também que outros, deliberadamente e irrevogavelmente, iriam gastar a sua vida para fazer o que é mal e se dar bem sobre os outros. Deus poderia interferir nisso? Poderia. Mas ele quis fazer assim, não quis fazer assim. E aí está um grandioso mistério de Deus. Vamos lá, vamos ver o que é que ele fala mais aqui ainda, né? Não vai pra frente, vocês estão entendendo, meus amigos? Ele discorda de tudo. Não tô entendendo, não. Sim, é isso que eu tenho que participar porque... Deus fala comigo o tempo todo. Isso é misticismo. Veja, o rapaz disse, Deus fala comigo o tempo todo. Por quê? Porque ele está aberto à voz de Deus. Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrires, eu entrarei e farei refeição contigo. Se tu abrires, uma alma que é visitada por Deus e abre as suas portas, né, para Deus, ela jamais ela vai fazer algo que seja mal em si, intrinsecamente em si.
nós ainda o fazemos porque existe aquilo que a igreja chama de concupiscência, uma inclinação para o mal, algo que ficou em nossa natureza defasado pelo pecado que Adão e Eva cometeu, pela desobediência que Adão e Eva cometeram. E é isso que gera em nós o mal. São Paulo vai dizer, né, todas as vezes que eu tento fazer o bem que eu quero, eu me dou conta que eu já fiz o mal que eu não quero. Pobre de mim, quem me libertará desse corpo de morte? Ora, pela lei da carne, pelo pecado, né, pela lei da carne, eu sirvo ao pecado. Mas pelo Espírito eu sirvo a lei de Deus. Então, existe um conflito interior dentro de cada um de nós. E nós precisamos, em Deus, encontrar luz para isso. Mas vamos lá, vamos ver. Isso é o que eu disse agora. Essa é uma situação que é difícil. Porque eu entendo quando você fala tudo isso, você fala muito melhor do que o Fábio você vai falar. Mas é importante, porque não é sobre ter ou não ter, é sobre sentir. Pra mim é isso. Entendeu? Mas assim, o Fábio faz Sobre sentir, padre. porque aí é a diferença da pedra. Eu tenho uma pedra, eu posso tocá-la, eu posso ver e eu sei que ela existe. Mas ela não muda nada na minha vida. Sobre o Quando eu sentir. tenho Deus, ele muda pra mim. Pelo menos pra mim. Exatamente. Sobre o sentir, cada pessoa vai ter um sentimento diferente. O hindu tem um, o judeu tem outro, o islâmico tem outro, o budista completamente diferente, oposto e antagônico. Eu pergunto, que sentimento é esse que você põe? O sentimento não deveria ser o mesmo, unânime, uma só fé, um só batismo, uma só crença, um só Deus, um só Senhor. Então, por que cada um tem pensamentos antagônicos totalmente diferentes e se destrói? Certo? Como o senhor, por exemplo, que tem pessoas que lhe perseguem. E até mesmo lhe fazem ofensas e lhe chamam de coisas que o senhor criticou, certo? E são pessoas da sua comunidade. Então, a questão toda é assim, veja, se você diz pra mim, Jason, Deus transmite o mesmo sentimento para todas as pessoas, aí tudo bem, aí a frase correria consoantemente, mas isso não é verdade. Deus, ele transmite o mesmo sentimento para todas as pessoas. Só que uma coisa é Deus transmitir esse sentimento para as pessoas, que não é nem sentimento, estou usando a expressão dele aqui, né? Uma coisa é Deus transmitir para o homem e colocar no homem uma coisa que é a lei natural, que é aquilo que foi, vamos dizer assim, evidenciado nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos. Eu queria que alguém pudesse dizer o que é que tem nos 10 mandamentos, ali, naquele jeito que está lá, que seja contrário a Deus. Eu queria que alguém pudesse dizer quais os ensinamentos de Jesus ou as atitudes de Jesus que seja contrária a Deus, ou que seja contrária àquilo que nós pensamos de Deus. Nós temos conhecimento de Deus. Eu desafio qualquer ateu, desafio aí o Miranda, desafio, acho que é Jason, esse cara aí, né? Parece que ele falou, se você me diga alguma coisa, Jason. Eu desafio a eles dois ou a qualquer outro ateu. Pegue os quatro evangelhos, vamos esquecer aí, que eles estão dizendo que os apóstolos inventaram Deus, mas vamos pegar os 4 evangelhos que falam sobre Jesus Cristo, sobre a vida de Cristo, as ações de Cristo, as atitudes de Cristo, e eu quero que alguém me mostre um só ato de Jesus que seja imoral. Um só ato de Jesus que seja imoral, ou que seja de ódio, ou que seja de violência. Não no sentido da violência como aconteceu no templo, né? Por conta do zelo, né? Que até nós cometemos violência quando nós somos agredidos, e muito mais quando alguém agride Deus, e nós usamos de uma certa violência, como Jesus usou no templo, expulsando os vendilhões, para mostrar o zelo pela casa do Pai, o zelo por aquele ambiente que manifesta Deus, que revela Deus para as pessoas. Aí eu desafio, mostrem uma atitude ou uma fala de Jesus que seja contrário àquilo que nós anunciamos de Deus. Um Deus bom, misericordioso, um Deus todo-poderoso, um Deus amoroso. Eu quero que alguém mostre uma única frase, uma única palavra de Jesus, um único ato de Jesus que seja inferior a qualquer outro ser humano. Que tenha um outro ser humano, né, porque Jesus é homem e Deus, mas que tenha outro homem, um homem, mesmo que não seja a Cristo, a quem nós dizemos e cremos que é humano e divino ao mesmo tempo, mas me mostre outro ser humano que já existiu na Terra, que tenha ensinamentos e tenha vivido de maneira tão coerente como Cristo Jesus. Porque uma coisa, meus irmãos, é a gente querer ver Deus segundo esse sentimento que está diversificado, pulverizado na mente das pessoas a respeito de Deus. Então, quando o homem
cai no Éden, ele se afasta de Deus. Então aquele Deus que ele conhecia, que descia do céu para estar com ele presencialmente, todas as tardes, todos os dias, aquele Deus, ele se ausenta do homem, porque o homem se revolta contra Deus, se rebela contra Deus, se afasta de Deus, né? Age com repugnância contra Deus, como esses dois rapazes estão fazendo. Então Deus se oculta, e quando Deus se oculta, as pessoas perdem o senso do que é a justiça, do que é moral, do que é reto, do que é santo, do que é perfeito. E perdendo esse senso, principalmente entrando dentro do Egito e vivendo o politeísmo do Egito, o politeísmo babilônico, o politeísmo grego e politeísmo romano, tudo isso são ânsias de Deus que está no coração do homem, né? O próprio Jesus vai dizer: o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus diz o reino de Deus está dentro de vós, é aquilo que o autor da carta aos Hebreus vai dizer, parafraseando um autor do Antigo Testamento, não lembro agora o livro, mas o autor da carta aos Hebreus vai dizer assim: chegará o tempo em que, e esse tempo já chegou, essa plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, Jesus Cristo, e esse tempo já chegou em que Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, e Deus Pai colocou isso na criação, lá no homem, quando o homem foi criado no Éden, e isso Deus, na pessoa de Cristo, evidencia. Chegará o tempo, e que tempo é esse? Em que o homem não precisará mais ensinar ao outro homem a respeito das coisas de Deus, porque as suas leis estarão dentro da sua mente e do seu coração. O apóstolo São Paulo, parafraseando Deuteronômio, alguém vai dizer assim: aonde está Deus? Será que Deus está além do mar? Para que alguém diga: olha, vai lá e busca Deus para nós. Aí depois vai dizer: olha, será que Deus está lá nos céus, onde nós não podemos ir? Será que tem alguém que possa subir para buscar Deus lá no céu para nós? E o próprio autor do Deuteronômio, que alguns dizem que é Moisés, vai dizer: não, esta palavra, ou seja, esse Deus, o verbo eterno que se fez carne, ele não está longe de vós, ele está em tua mente e em teu coração. Ele está dentro de vós. E o apóstolo São Paulo vai dizer a mesma coisa. Deus, ele está dentro de nós. Ele não está além mar para que alguém diga: vai buscar. Ele não está acima nos céus para que alguém diga: olha, vai buscar Deus. Não, ele está dentro de vós. E todas as vezes que nós fazemos algo justo, ajudar alguém, aplicar a justiça como de fato ela é, não é a injustiça em nome da justiça, mas quando nós aplicamos a justiça, quando nós ajudamos alguém, quando nós fazemos alguma coisa, não é somente a Deus que nós fazemos, mas é por meio de Deus que nós fazemos no outro. Então essa história de dizer: não, Deus está lá como um relojoeiro, ocultamente, não intervém em nada. Intervém, mas intervém através de quem? De mim e de você. Por exemplo, um ateu, quando ele faz alguma coisa boa, ele não pensa que é porque ele é bonzinho, como esse rapaz aí vai dizer que ele vendo uma criança passar algum apuro, sendo agredida por alguém, violentada, ele diz: eu sinto o desejo de ajudar. Mas Deus, que é todo poderoso, não sente, ele fica lá passivamente. E ele se coloca como melhor que Deus. Olha o ponto do orgulho, da vaidade, do egoísmo que chega. Veja lá. Tanto é que não é verdade o número de religiões, o número de crenças, o número de oposições, o número de igrejas que estão em cada cercadinho todos os dias, constrói uma igreja aqui, outra ali. Eu vejo, por exemplo, a igreja brigando, a igreja de Trindade, de Goiás, a igreja de Goiás brigando para ver quem é que consegue mais números, se é a igreja de Aparecida, São Paulo, ou se chega junto ao Vaticano, entende? Quer dizer, uma disputa entre todos para ver quem consegue granjear mais, ter mais. Eu acho que religião deveria ser isso. Religião deveria unificar pessoas, deveria proteger pessoas, deveria ser funcional e relacional. Coisa que, infelizmente, trata tão somente de uma politicagem. A gente vê isso nitidamente: economia, administração, marketing, venda, gestão empresarial. Só isso, menos Deus. Isso aí que ele fala são ações de pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão dentro do reino de Deus. Então, quando você vê pessoas que estão preocupadas com números, com poder aquisitivo, com dinheiro, com a economia, como ele diz, pessoas que estão preocupadas em status, em ser visto, ser aplaudido, ou ser alguém que vai se mostrar eficiente, porque alcançou mais números de fiéis. Essa pessoa
não sabe o que é Deus, não conhece Deus. Então, alguém só pode dar aquilo que ele tem. Então, se eu tenho um Deus, eu dou Deus. Se eu não tenho um Deus, eu dou a mim mesmo, egoisticamente. Um egoísta, salafrário, né? Nojento, pecador, miserável. Então, se eu não tiver Deus, eu dou a mim mesmo. Só que eu, por mim mesmo, não sirvo para nada. Não sirvo para nada. Não valho nada. Nada. E é isso que acontece. É isso que está acontecendo. E é por essas pessoas que está sendo, como é que eu posso dizer assim, avaliada a fé, né? Está sendo avaliado as Escrituras, está sendo avaliado Deus pelo homem. Deus nunca será avaliado pelo homem. Eu não posso avaliar o homem. Se eu quiser avaliar Deus, eu tenho que fazer aquilo que Jesus disse a Filipe. Filipe disse, assim como esses dois ateus estão dizendo aí, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, isso será suficiente. É a mesma boca de Filipe aqui sendo reproduzida. Mostra a Deus, que Deus se apresente, e isso nos basta. E Jesus vai dizer, simples e em bom tom, Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês, e vocês não me veem. Quem me vê, vê a Deus. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então Jesus é a imagem perfeita. Nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Se eu quero conhecer Deus, se eu quero ver Deus, eu tenho que olhar para Jesus. E aqui eu volto o desafio para qualquer ateu. Volto o desafio. Me mostre uma ação, uma atitude ou uma omissão de Jesus que contrarie o caráter de Deus, ou que coloque em xeque o caráter de Deus. E eu deixo de ser cristão e passo a ser ateu. Vamos ver o que é que ele diz ainda. Né? É um homem na frente, que diz assim, assim, e tem os seus gerentes, né? Os bispos... É uma hierarquia verticalizada, de cima para baixo. Exatamente. Então eu não consigo ver Deus dessa forma. Diz, mas está no fundo do coração, está no pâncreas, está no rim, está no pulmão, está no pé. Não. Deus deveria ser, meus amados irmãos, que eu chamo de irmãos, certo? Deus deveria, para mim, Deus deveria ser tão nítido como o sol. Para que eu quero um Deus invisível? E um Deus que sequer pode falar para te responder aqui agora. Eu não quero que ele me responda. É por isso que você gosta desse Deus. Não quero. Olha, você vê nitidamente, né? Então ele diz, para mim, eu quero esse Deus que possa me falar, que possa me tocar, que possa... Aí o rapaz disse, mas eu não quero esse Deus. E eu creio piamente que esse homem falou agora cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu creio que ele falou cheio de Deus e repleto de Deus. Porque Deus não pode ser uma caneta que eu coloco na minha mão e eu domino ela. Deus, olha, essas pessoas que dão contra-testemunho, essa maldade que está no mundo e que o ateu aí vocifera, né, contra ela, eu acho, ele pelo menos está demonstrando que faz isso, né? Essa ação satânica aí é de pessoas que querem controlar Deus. Que querem controlar Deus. Olha, Judas Iscariotes queria controlar Deus. Queria controlar Deus. Olha, Jesus deixou a mulher quebrar o vaso de perfume caríssimo nos pés de Jesus e banhar Jesus com aquele perfume. E Judas disse, Senhor, que desperdício. Que desperdício. Que desperdício. A gente poderia vender por 200 denários e dar aos pobres. O que é que Jesus vai dizer? Por causa do homem, não é por causa de Deus, não. Porque os suplementos que tem, né, os alimentos que a natureza produz, gera, é suficiente para alimentar toda a humanidade sem ninguém passar fome. Então Deus nutre o homem com tudo aquilo que é necessário. Só que o homem, por culpa do homem, Jesus vai dizer assim, sempre tereis pobres no meio de vós. Sempre tereis. Jesus disse, olha as aves do céu, elas nem plantam nem colhem, nem ajuntam em celeiro, mas todos os dias o Pai do céu as alimenta. Por quê? Porque Deus faz com que a terra produza tudo que é necessário para a subsistência, né, do homem e de toda a criação. Ele vai dizer, olha os lírios do campo, nem tecem nem fiam, mas nem o rei Salomão se vestiu com tanto esplendor. Aí Jesus vai dizer, e por que vocês ficam preocupados com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Ele diz, isso aí são os pagãos, são os gentios. Os pagãos e os gentios se preocupam com isso. Se preocupam por quê? Porque são tão egoístas quanto aqueles que estão no poder e que ajunta milhões, bilhões, trilhões de reais, de dólares para seus cofres, enquanto o outro passa fome. Jesus diz, mas mesmo assim, olha, mesmo assim o Pai faz chover
para os bons e para os maus. Faz cair as chuvas para os bons e para os maus, e faz brilhar o sol para os bons e para os maus. Então, essa falácia de querer um Deus que seja palpável, visível, no sentido, não como Jesus se manifestou carnalmente para resgatar o homem, para salvar o homem, mas um Deus que possa ser controlado, manipulado. Por que é que existem tantas religiões? Por que é que existem tantas seitas e igrejas que vão surgindo a milhares por aí? Porque o homem não quer se submeter à única autoridade da Igreja de Cristo. Por quê? Porque se ele tiver que se submeter, ele vai ter que passar a vida dele no crivo da religião. Só que o homem quer criar a sua própria religião, segundo a mentalidade dele, que ele concebeu Deus. Esse Deus, que muitas vezes é pregado por mim, por você, por qualquer um de nós, não é nem de longe o Deus verdadeiro. É um mito, um ídolo que nós criamos, concebemos dentro de nosso imaginário. Só que se você quer conhecer Deus como de fato ele é, olhe para Jesus. Eu desafio, aqui volto a dizer, desafio alguém mostrar uma atitude de Jesus que seja imoral, que seja injusta, que seja fora da caridade, que não tenha amor nela, né? Ou que demonstre maldade. Desafio, o desafio está lançado. Vamos ver aí, ele continua ainda, né? Não me responda não. E eu sei que eu sou muito pequeno pra querer entender Deus. Mas as pessoas querem que você responda o chat. O superchat. Pois, A galera aqui no grupo, cara. Tô só colocando fogo aqui. Muito pertinente sua colocação, né? E eu, como membro de uma religião, quando eu te ouço, eu me auto-questiono. Eu me pergunto onde é que eu erro como líder religioso. Onde é que falta? Porque eu vejo você um cara que faz caridade, um cara que faz o bem, um cara que é super do bem, super inteligente, que tem essa ausência, né? Quando você diz, quando você falou, eu vou expor aqui o meu sentimento, né? Quando você expõe essa sua, eu vou dizer essa sua limitação, porque você expôs, você não dá conta de perceber, tá? Eu me questiono também como líder religioso, falar onde é que eu falho a ponto de deixar que as pessoas cheguem a esse ponto de não conseguirem perceber Deus no outro, né, de olhar para o outro e entender que o outro é a presença de Deus. Então eu questiono onde é que a religião que eu represento, ela falha, onde é que ela age, como que ela funciona. Então, o que você apresentou para mim foi praticamente uma queixa, que eu achei muito pertinente para o nosso tempo. Eu vou dizer para o senhor o que é... Então veja, o que o padre coloca o padre, assim, por mais que alguém diga, não, o padre se omitiu. Não, o padre não se omitiu. O padre só não quis fazer aquilo que Jesus disse. Não estou dizendo com os dois rapazes, com os ateus, mas assim, trazendo o provérbio de Jesus, o padre não quis lançar pérolas aos porcos, porque não adianta falar daquilo que é a fé para quem não crê. Se você vai falar do que é a fé para quem não crê, eles vão fazer a única coisa que Jesus disse: se vocês lançarem pérolas aos porcos, os porcos vão pisotear essas pérolas. Então, se o padre for falar aqui de coisas espirituais, de experiência mística, de tudo isso, eles vão zombar. Porque quando o rapaz disse lá, o outro rapaz, o barbudinho, ele disse assim, eu não quero entender Deus. A minha mente é muito pequena. Ele vai dizer, pronto, é isso aí. É isso que os religiosos querem. Que você fique assim, submisso a esse Deus, sem questionar esse Deus. Eu posso questionar até Deus, porque aquilo está acontecendo. Mas eu não posso questionar o caráter de Deus. Porque tudo que está acontecendo no mundo atual, é culpa do homem e não de Deus. Não, mas não foi Deus que criou, sim, Deus criou bom. O livro do Gênesis, no capítulo 3, mostra isso. Deus criou o homem bom, porém livre. Se o homem não ouvisse a voz de um anjo que também foi criado bom, mas que queria ser maior do que Deus, se o homem não ouvisse a voz desse anjo, que queria ser maior do que Deus, até agora ele estaria vivendo sem morte, sem dor, sem sofrimento. Denis, e como seria isso se a biologia humana tende a um fim? Não sei como Deus faria isso. Da mesma forma que ele vai ressuscitar nossos corpos, mesmo virando pó no fim do mundo, no dia de seu retorno, da mesma forma que ele vai fazer isso, da mesma forma que, por ocasião da vinda de Cristo, aqueles que estiverem vivos, como São Paulo revela para nós na primeira carta aos Coríntios, serão transformados, ou seja, não passarão pela morte, pelo menos da maneira que a gente passa hoje, mas serão transformados, serão elevados de uma categoria de vida para uma categoria de vida superior, para sermos como os anjos são hoje, né, e vivermos para sempre. Então,
Não sei como se faria isso, mas aquele é o projeto inicial de Deus. Ah, mas Adão e Eva caiu e Deus falhou, né? Que vai se argumentar isso um pouco mais à frente. Mas Deus não falha. Deus não falha. Tudo está dentro do projeto de Deus. E tudo acabará como Deus quis e como Deus pensou. Vamos ver aqui o que é que eles ainda vão dizer. É que talvez o senhor ou os demais religiosos erram. Quando falam que a gente precisa ver Deus nas outras coisas. Ver Deus como no mosquito, no Aedes aegypti. Você fala, o que é que tem a ver a associação de um humano com um mosquito? Esse mosquito, criado pelo Deus, né? Gerado por ele, pensado por ele, desenhado por ele. Mas peraí, para matar pessoas. Talvez o argumento seja chulo, seja ínfimo, seja um argumento barulhento. Mas espera, calma, essas coisas existem e elas estão aí, levando chikungunya, doença. Mas peraí, e Deus não existe? Existe. E criou tubarões com mais descendentes. Mas peraí, e Deus existe e criou seres para me matar. Peraí, Deus existe e Deus é vida. E se Deus é vida, Deus é onipresente. Deus sendo vida e Deus sendo onipresente, onde que existiria a morte, o fenômeno morte? Em que lugar? Na ausência da onipresença? Aonde que existiria a morte? Entende? Você está entendendo o meu raciocínio? Então, uma coisa é oposição à outra, as duas não coexistem. O que nós estamos vendo aqui é a falácia, né? A falácia. Não deixa de ser falácia. O livro da sabedoria revela isso. Vamos ver aqui. Aqui tem uma fala, né, uma frase do livro da sabedoria, capítulo 2. Livro da sabedoria, capítulo 2, no versículo 23 e 24. O erro dos ímpios, né? O erro dos ímpios, o erro do ateu, né? Eu vou ler aqui do versículo 21. Diz assim, ó, assim raciocinam, veja, o erro dos ímpios, o erro dos ateus. Assim raciocinam, mas se enganam, porque sua maldade os cega. Veja, eles pensam que não são maus, eles pensam que são bonzinhos, porque eles ajudam as pessoas. Mas a maldade está na nossa natureza decaída. Eu, dentro da igreja, sou mau, sou perverso. Sou mau, sou maligno. A não ser que Deus esteja agindo em mim. Mas veja, assim raciocinam, mas se enganam, porque a maldade os cega. Eles ignoram os segredos de Deus. Não esperam o prêmio pela santidade. Né? Não esperam o prêmio pela vida reta em Deus. Né? Não creem na recompensa das almas puras. Aí chega, ele disse, se Deus é bom, por que criou um mosquito para causar chikungunya, dengue, matar? Por que criou um tubarão com mais de 100 dentes para matar o ser humano? O tubarão não foi para matar o ser humano. O ser humano não é aquático. O ser humano vive em terra. O ser humano não vive na água. Quem vive na água são os peixes e outros monstros marinhos. Né? Aí ele diz, e por que criou? Aí veja, versículo 23, sabedoria 2, 23. Deus criou o homem para a incorruptibilidade, ou seja, para a eternidade. E o fez à imagem de sua própria natureza. Deus morre? Não, Deus não morre. Deus fez o homem à imagem da sua própria natureza, ou seja, Deus fez o homem para não morrer. Aí o ateu fica perguntando, se Deus não morre, se Deus é vida, por que existem coisas que ele criou que nos matam? Aí, veja, versículo 24. Foi por inveja do diabo, Satanás, que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Então, toda pessoa que mata, rouba, destrói, agride o outro, fere o outro, faz qualquer maldade que seja, eles o fazem porque são filhos do diabo. São filhos do diabo, né? São filhos do diabo. Aquele que vive deliberadamente para enganar, para roubar, para matar e destruir, são filhos do diabo, pertencem ao diabo. Né? Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Então, todo aquele que, de livre e espontânea vontade, como Adão e Eva, optaram para ouvir o diabo e rejeitar Deus, vão experimentar a morte. Cedo ou tarde vão experimentar a morte. Então, são argumentos, gente, como ele mesmo disse, é chula. São argumentos chulas. E que, infelizmente, têm atraído milhões de pessoas na internet. Esses homens têm canais de milhões de seguidores na internet. Eles se unem, eles vão enviando esses vídeos para outras pessoas, levando outras pessoas a acreditarem nessas falácias. E isso constantemente, deliberadamente, diariamente, eles vão fazendo.
Mas o que é que nós católicos fazemos? Não, nós nos omitimos. Até quando é para fazer o bem, nós nos omitimos. São Tiago vai dizer que todo crente, sabendo fazer o bem, sabe, porque está iluminado por Deus, sabe fazer o bem e não faz, peca. Então todas as vezes que você vê alguém fazendo algo, né? Por exemplo, uma criança está sendo violentada, mas está sendo violentada por quê? Porque existe alguém que deveria fazer o bem para aquela criança, na verdade está fazendo o mal. E quando ele se omite em fazer o bem, ele peca. Por quê? Porque Deus é bondade. São João vai dizer assim, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Se você não ama o próximo que está perto de você, a quem você vê, que você pode tocar. Ele diz simplesmente você é um mentiroso. E ele diz, por isso, deixemos de dizermos que amamos com as palavras, com a boca, mas passemos a amar com gestos concretos. Com gestos concretos. Né? Então é a falácia da falácia. Uma antagônica à outra. É uma oposição. Ou uma está aqui, a outra não está. Acabou. Então, se Deus é vida e Deus é o todo, no tudo. Tudo. No tudo. Você está me compreendendo? Totalmente. Então, pera. O fenômeno morte existe, mas pera. Deus não é vida. Não há oposição, então onde que a morte está? Será que vocês não percebem que tem alguma coisa errada filosoficamente isso? Será que não percebe que não existe talvez um argumento que seja justificável para que nós, filosoficamente ou teologicamente, possamos entender esse barulho teológico que tenta nos colocar pela goela abaixo algo que não tem sentido? Um pai que quer perdoar os nossos pecados, mas ele diz, não, mas para eu perdoar os pecados não é simplesmente, está perdoado, meu irmão, vai lá, segue em frente, você é apenas um ser humano que não nasceu com manual, nem nasceu com a bula. Não, eu quero o meu filho morto, eu vou matá-lo, eu quero o sangue dele, eu quero ele vertendo. Aqui, assim, argumentação, né, com emoção, com as palavras muito emotivas para levar as pessoas a acreditar na falácia dele. Mas veja, ele vai dizer assim, o homem pecou e Deus poderia simplesmente dizer, tá bom, você pecou, você está perdoado. Mas você está perdoado porque você é só um ser humano que na verdade não veio com um manual. Mas existe um manual. Existe um manual. E o manual é Deus. Deus é o manual. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, logo o homem funcionará eficazmente e positivamente e como deveria ser quando ele imita os atos de Deus. E quais são os atos de Deus? É só olhar para Jesus. Olhem para Jesus. Ah, não, mas Deus não achou que seria suficiente apenas perdoar. Mas Deus queria que o filho dele morresse. Não, Deus não queria que o filho morresse. Deus não queria que o filho morresse. Deus queria resgatar os filhos dele que havia morrido. E morrido por quê? Por culpa de Deus? Não, porque desobedeceram a Deus. Porque são livres. Não são androides, não são robôs. Por livre e espontânea vontade, rejeitaram Deus. E rejeitando Deus, como eu mostrei aqui no livro da sabedoria, que os ateus, os ímpios, ignoram os segredos de Deus, desobedecendo a Deus, eles caíram na morte. Deus é vida. Então, quando Adão e Eva pecou, eles foram, por causa do seu pecado, da sua escolha, separados de Deus. Não, Deus não se separou do homem. Foram eles que se separaram de Deus. Eles que se separaram de Deus. Deus disse, olha, se vocês me obedecerem, estarão comigo, viverão eternamente, sem dor, sem sofrimento, sem angústia. A partir do momento em que o homem disse, não, eu não quero Deus. Eu sou como esse ateu aqui, eu sou como esse ímpio. Eu não quero Deus, eu quero viver independente de Deus e fazer as coisas como eu creio que seja o mais correto possível. É como se fosse o poste mijando no cachorro. Né? Eu quero viver independente de Deus. E quando o homem fez isso, Deus simplesmente disse, tá bom, então fica aí de acordo com a tua vontade. Fica de acordo com o teu querer. Só que essa falha de Adão, que Adão cometeu, juntamente com Eva, não foi contra um ser humano. Se fosse contra um ser humano, como outro qualquer, nós poderíamos compreender aquilo que é a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Pronto. Fez o mal, recebe o mal, pronto, acabou, está resolvido. Só que o ato cometido por Adão foi contra a divindade. E o homem jamais poderia reparar isso por si mesmo. E quando Deus envia Jesus, São João, capítulo 3, vai dizer, Deus amou de tal maneira o mundo, ou seja, o ser humano e tudo que ele criou. Deus amou de tal maneira que aquele homem, mesmo na sua safadeza, sem vergonhice, com a sua mente, a sua razão perfeita, porque Adão, antes de pecar, tinha um conhecimento perfeito de Deus.
O pecado de Adão foi infinitamente maior do que um pedófilo que está estuprando alguém agora. O pecado de Adão foi infinitamente maior do que qualquer abominação que você puder imaginar de pecado. Por quê? Porque nós temos uma sombra na nossa alma, né, chamada de concupiscência. Algo que nos inclina para o mal. Adão e Eva não tinham isso. Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus, rejeitar a Deus conscientemente, sabendo de tudo, de toda a consequência que viria com aquela atitude dele. E eles assim o fizeram. Então Deus não é, Deus é um masoquista, não, eu vou perdoar você, mas eu tenho que, com todo respeito, eu tenho que lascar meu filho. Eu tenho que punir meu filho. Não, a punição era para vocês. Vocês eram que deveriam sofrer tudo que foi derramado sobre o meu filho. Agora, ele, o meu filho, voluntariamente, por amor, e um amor tão elevado como o meu, porque nós somos um só, decidiu morrer no lugar de vocês. Decidiu pagar o preço que era de vocês, ateus, crentes, católicos. E por esse motivo, aquilo que deveria ser pago, todo crime, tem uma pena. Toda pessoa que comete um crime deve ser penalizada de um jeito ou de outro. Alguns penalizados para fazer o quê? Um serviço. Outro para cadeia. E dependendo do país, até com a pena de morte. Então, todo crime ele tem que ser penalizado. Ele tem que ser pago. E o pagamento pelo crime de Adão e Eva contra Deus era com a morte. E somente a morte do Filho de Deus poderia pagar o preço que a humanidade inteira iria sofrer, iria pagar com a pena eterna, da condenação eterna. Só quem poderia pagar esse preço era Jesus. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver de maneira muito clara que são palavras, entre aspas, bonitas, bem elaboradas, mas que são vazias, são sem nexos, são vazias. Eles estão querendo abarcar Deus na mente deles. Eles estão querendo criar Deus e um Deus segundo a sua imagem e semelhança. Eles chegam à ousadia de dizer que eles são bons e que esse Deus que não faz o que eles gostariam que Deus fizesse é mau. Na verdade, esse Deus é que é mau, né? Vamos concluir aqui. Na cruz lá, eu quero ver ele padecendo. Eu quero ver ele gritando, gemendo aqui, olha, venha. Para eu resolver perdoar os pecados da humanidade. Peraí, gente. Ele não resolveu. E não resolveu? Mas peraí. Resolveu, e a morte de Jesus já era o perdão do pecado. A morte de Jesus já é o perdão do pecado. Só que Deus paga um preço que o homem não poderia pagar. E resolveu. E não foi porque Deus queria ver o seu filho morrer. Não foi porque Deus queria ver o seu filho padecer, sofrer, ser castigado. Como ele disse, vem aqui, como se Deus fosse alguém que quisesse, sentisse o prazer na morte do filho dele. As Sagradas Escrituras vão dizer que Deus não sente prazer nenhum na morte do ímpio. Na minha morte, eu que sou miserável, pecador, o maior de todos os pecadores, desgraçado, miserável, que só faz aquilo que é contrário à vontade de Deus, e mesmo assim Deus não desiste de mim. As Escrituras dizem que Deus não se alegrará com a minha morte. E por que Deus iria se alegrar com a morte do filho dele, que está pagando o preço por todos nós, pelo que nós merecíamos? Isso é falácia. Isso não tem como cair no coração da humanidade, porque todo mundo percebe que isso é simplesmente gritos, vozes de pessoas que inclusive alcança muitas pessoas, mas pessoas que estão vazias, né? Que estão vazias e que não têm uma experiência de Deus, não têm uma experiência de Deus. E qual pai, pergunta Jesus, o personagem do Novo Testamento, qual pai que mesmo sendo mau, sabe dar mais coisas aos seus filhos ou boas coisas aos seus filhos? Se ele é mau, mas se o filho lhe pedir um pão, ele lhe dará uma pedra? Não, quanto mais o vosso pai que está nos céus, ele vos dará coisa, mas não dá. Esse é o problema, padre. É que não dá. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dá para quem? Para os pastores? Para os padres mais bem-sucedidos? Veja, isso eu já falei, né? Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus, brilhar o sol sobre os bons e sobre os maus. Tudo que nós temos na terra é suficiente para alimentar toda a geração que está presente e ainda outra geração que vem, e outra, porque como é que eu posso dizer? Meu Deus, aquilo que a terra produz, aquilo que o mundo produz para o nosso sustento é mais do que suficiente. Agora, por que é que tem o sofrimento? Por que é que tem a dor, a fome? Por que é? Ele aqui mesmo está respondendo.
Ele mesmo está respondendo, porque o pastor tal usurpa do outro, e Jesus, né? Jesus reclamou isso. Vocês não são pastores, vocês são como é que se chama aqueles camaradas que vão para a guerra sem ser parte do exército? Vocês são mercenários. Vocês não são pastores, vocês são mercenários. Né? O profeta Ezequiel vai dizer: maus pastores que se alimentam do rebanho, se cobrem com a lã do rebanho, comem do queijo produzido pelo leite do rebanho, bebem o leite do rebanho, se farta com a gordura, com a carne do rebanho, mas não está nem aí com o rebanho. E Deus vai lá e reclama. Então esse reclame dele aqui, essa reclamação dele aqui, não é para com Deus, mas deve ser feita para com os pastores, porque Deus dá o que é suficiente para toda a humanidade se alimentar sem passar fome. Agora, o corrupto, como Jesus disse, né? Os apóstolos disseram, olha, Tiago e João disseram, Senhor, quando tu entrar no teu reino, deixa a gente sentar um à tua direita, outro à tua esquerda. E o que é que Jesus vai dizer para eles dois? Olha, não convém dar a vocês um lugar que já foi predestinado pelo meu pai. Meu pai já tem um lugar, alguém já vai sentar nesse lugar que vocês estão querendo. Então não cabe a vocês. Porém, Jesus vai dizer assim, olha, cuidado, porque essa atitude de vocês de querer o primeiro lugar, de querer posições, de querer méritos, de querer subjugar as pessoas, né? Porque quem está no primeiro lugar vai estar subjugando o outro. Isso aí é a atitude dos pagãos, dos homens perversos. Os homens perversos, os homens injustos, eles é quem faz isso. Eles subjugam as nações e as escravizam, a tiranizam. Então Jesus condena isso nos apóstolos. Isso que ele está condenando, questionando nos padres, nos pastores. Jesus já condenou, meu amigo. Você não inventou a roda. Isso já foi condenado, já foi questionado por Jesus. Você não inventou a roda. Isso já foi questionado por Jesus. Isso já foi falado por Jesus. Vocês não podem fazer assim. Quem faz isso são os pagãos, são os gentios, são os corruptos. Aqueles que querem o primeiro lugar, aqueles que querem lugar de destaque, a riqueza, né? Aqueles que juntam para eles tesouro nesse mundo. E por isso eu digo a vocês, não juntei tesouro para vós neste mundo. Porque aqui a taça corrói, o ladrão arromba e rouba, o ferrugem destrói. Juntai para vós tesouro no céu. Juntai para vós tesouro nos céus. Porque lá nem a traça corrói, nem o ferrugem destrói, e não há ninguém para arrombar e roubar. Então, isso aí já foi Deus, na pessoa do seu filho, já questionou. Então você não inventou a roda, você está, no mínimo, 2000 anos atrasado. Mais espertos. Dá pra quem? Pra quem que Deus escolhe? Vou dar pra... tá aí, Ronaldinho Gaúcho. É pra você que eu vou dar. Não, cara, é pensar, humanizar coisa, humanizar religião. Gente, Deus funciona, deixa Deus lá. Vamos resolver nosso problema aqui. Certo? Quando ele vem dizer, vamos humanizar, né? Mas é os humanos que fazem isso. Vamos humanizar a coisa. Humanizar como? Eu escolho o Ronaldinho Gaúcho para se dar bem na vida. Né? Ali, aí eu proporciono tudo para ele. Né? Aí o outro lá, que se deu bem na vida, o outro que assim, assado. Né? E o poder, a riqueza, as melhores coisas estão sob o domínio dessas pessoas, que Jesus já disse, né? Que dominam, que subjugam as nações. Então essas pessoas estão ali com todos os privilégios. Mas Jesus disse o quê ao jovem rico? Olha, o que tu tem? Vende, dá aos pobres e me segue? E terás um tesouro no céu? Só que, infelizmente, eu não consigo fazer isso. O que Jesus pediu que nós fizéssemos, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, nós não fazemos, porque egoisticamente nós não conseguimos fazer. Infelizmente. Então o problema não é Deus, o problema não está em Deus. Né? Então aqui, meus irmãos, para que o vídeo não fique ainda maior, mais longo, né? Eu vou dar uma parada por aqui. Então o problema não está em Deus, o problema está no homem que está submetido à lei da escravidão do pecado, que está submerso na maldade e no pecado. O problema está aí. Né? Então peço a todos que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, curtam e também comentem. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.